Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Longidade e no nosso podcast de hoje, vocês são os nossos convidados para acompanhar um tema muito importante que é sobre luto. Se vocês não seguem o Longidade nas redes sociais, nos procurem no Instagram, no YouTube e no Spotify para acompanhar todo o conteúdo sobre a saúde da população 60+. E hoje nós vamos abordar o tema Além do Adeus, reflexões sobre o luto na maturidade, e é com grande satisfação que nós recebemos hoje no nosso podcast uma convidada muito especial, a Vitória Pereira Garcia Domingues. Ela é psicóloga, clínica e hospitalar, especialista em luto e cuidados paliativos, além da psicologia hospitalar. Ela é a idealizadora do OSPsic, que é o Núcleo de Assistência e Ensino em Psicologia Hospitalar. Seja bem-vinda, Vitória, muito bom ter você aqui no nosso canal hoje. Oi, Dani, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada e honrada quando você me convidou para falar de um tema que eu particularmente gosto muito. E é tão sensível, né? E é muito sensível. Muito obrigada mesmo. Então, vamos lá, para a gente contextualizar um pouquinho o nosso podcast de hoje. A gente já sabe que o luto, ele é uma experiência universal, né? Assim, em qualquer idade nós podemos passar pela experiência do luto, mas a gente sabe que na maturidade ele pode adquirir contornos muito mais profundos, né? E às vezes se tornar algo muito mais complexo, principalmente quando você envolve a perda de um cônjuge, que são relacionamentos de longa data, a perda de amigos, de irmãos, que às vezes acaba sendo toda aquela rede de apoio, toda aquela rede de socialização daquele idoso, além das mudanças que esse paciente tem, que esse idoso tem, com questões de saúde, com questões de autonomia, e que podem tornar toda essa fase da perda muito mais sensível. Além da questão da solidão, que ela pode ser muito mais intensificada aí para a população 60+. Por isso é importante a gente abordar esse tema, e a gente trouxe esse tema aqui hoje para vocês, para conversar de modo acolhedor aqui com a Vitória. Então, para a gente contextualizar para os nossos ouvintes, como a gente pode definir o luto? E ele se limita somente à perda de pessoas queridas? Bom, o luto, ele é uma resposta ao rompimento de um vínculo afetivo importante, que pode ser a morte, né? Normalmente a gente tende a generalizar o luto mais com relação à morte, mas o luto ele também acontece com términos de relacionamentos, com aposentadoria, com mudanças no geral, então mudanças de casa, de cidade, de estado, de país, mudança na rotina, com mudanças de ciclo de vida, então uma entrada na menopausa, né, descobertas de doenças, então adoecimento também é um luto, porque muda, né, tudo aquilo que a gente considera algo que gera segurança. Então, o luto ele não é só quando a gente perde alguém, Sim. Mas tudo relacionado a qualquer tipo de perda. Sim. E como é que ele se manifesta, tanto emocionalmente quanto fisicamente, para a pessoa saber que ela vem apresentando esse quadro? O luto ele se manifesta de diversas formas. Pensando do ponto de vista emocional, a pessoa que está enlutada, ela pode sentir uma tristeza muito profunda, ela pode sentir culpa, ela pode sentir solidão, ela pode sentir ansiedade, ela pode sentir uma sensação de vazio muito grande. Do ponto de vista físico, o corpo ele pode ter diversas respostas. Então, ela pode ter dores no corpo, pode ter alteração no apetite, pode ter insônia, dor no peito. E é muito interessante, eu até tenho estudado mais um pouco sobre a neurociência do luto. E tem um livro muito bacana que se chama O Cérebro de Luto, e que ele explica como que o cérebro responde a uma situação de luto. E eu achei genial, porque faz muito sentido, né? Então, resumidamente, né? Porque o livro é muito extenso, mas eu acho importante para as pessoas entenderem, é que o nosso cérebro, ele é como se fosse um mapa virtual. Então, a gente sabe, ali no nosso cérebro, sabe onde estão as pessoas que a gente ama. Então, você sabe onde está o seu marido, você sabe onde está a sua mãe, você sabe onde está uma amiga querida, você sabe mais ou menos ali. E você consegue acessá-los. Então, se você tem dúvida ou quer precisa falar, você pode ligar, você pode mandar uma mensagem. E quando a morte acontece, essas pessoas, elas ficam... A gente não consegue mais localizar.
né? Então, é como se o cérebro ele não entendesse que é impossível localizar alguém. Porque ele aprendeu durante a vida inteira... Que aquela pessoa era acessível. Exatamente. E porque as coisas não somem assim magicamente. Se a gente for parar para pensar, é uma chave. Ela não desaparece. Ela pode mudar de lugar, você pode esquecer ela em outro lugar, mas ela está em algum lugar, né? E quando uma pessoa morre, ela não está mais ali, você não consegue mais acessá-la, você não consegue mais falar com ela. Então, o cérebro, ele precisa de um tempo para entender que essa pessoa não vai mais ser localizada. E aí, a grande tarefa do cérebro no processo de luto vai ser conseguir encontrar um novo lugar, mas um lugar simbólico, para colocar essa pessoa. Entende? É como mudar ela na localização do mapa, seria mais ou menos isso. Exatamente. E, assim, atualmente, a gente nem usa mais falar das fases de luto. Antes, né, era muito conhecida as 5 fases de luto, da Kubler-Ross, né, a negação, a raiva, a barganha, depressão, aceitação, é o que as pessoas mais conhecem. Mas os estudos mais atuais do luto vão falar sobre uma nova forma de entender o luto, porque essa ideia das fases do luto, parece que o luto é algo linear, mas o luto não é linear. Como se fosse uma receita, né? Isso, como se a pessoa tivesse que passar por todas aquelas fases. Então, seria esperado que ela passasse por aquilo, mas não é. Então, hoje a gente fala de um modelo de processo dual do luto. E aí, nesse modelo que a gente entende, né, o processo de luto, existem 2 polos. Um polo que é voltado para a perda, então a pessoa ela fica muito mais voltada nas questões daquilo que ela perdeu. Vou dar o exemplo de uma perda por morte mesmo, tá? Então, ela vai ficar lembrando muito da pessoa que faleceu, vai ficar pegando as coisas que eram daquela pessoa, vai ficar pensando, e se ele estivesse aqui, né? Vai ficar ruminando ali aquela perda. E o outro polo é o polo da restauração para a vida. Então, é o polo onde a pessoa ela vai conseguir retomar as atividades dela, vai conseguir se conectar com outras pessoas, vai conseguir fazer atividades novas, vai sentir prazer em outras atividades, vai se permitir seguir em frente. E o que a gente espera num processo de luto normal? A gente espera que a pessoa enlutada oscile entre esses 2 polos. Então, vão ter momentos em que ela vai estar voltada para a perda, vão ter outros momentos em que ela vai estar voltada para a restauração. Às vezes, no mesmo dia, isso acontece inúmeras vezes, né? Então, é esperado que exista essa oscilação. Se é alguém que fica só voltado para a perda, que ela não consegue fazer nada voltado para a restauração, se ela não se permite, se ela não consegue mesmo, a gente deve ficar preocupado, porque isso já diz de um luto um pouco mais complicado. E aí é nesse momento em que a gente também deve se atentar até para buscar uma ajuda profissional. Porque essa pessoa precisa de ajuda para conseguir maior. Olhar para a vida de uma outra forma. Né? Trazer uma ressignificação. E existe um prazo, Vi, para esses estágios, para a gente dizer, tipo, existe um prazo que eu espero que eu supere o luto, ou isso é algo que pode ser individualizado? Cada um tem o seu tempo? Não, isso é muito individualizado. Não existe um tempo para a pessoa passar pelo processo de luto. Cada um vai ter o seu tempo. Tem pessoas que vão conseguir seguir a vida um pouco mais rápido, em meses, mas tem pessoas que vão levar anos, especialmente quando a gente para pensar no vínculo, né, que se tinha com a pessoa que perdeu e o papel que essa pessoa ocupava na vida da pessoa que ficou. Então, isso é muito variável. E a gente não gosta, né? Eu, pelo menos, né, enquanto psicóloga que atende pessoas enlutadas, não gosto quando fala a questão de superar o luto. Eu penso muito que o luto ele não é algo para ser superado. Ele é um processo que precisa ser vivido, que precisa ser acolhido com respeito à forma como as pessoas têm para lidar com o seu próprio processo e também com relação ao tempo. Porque cada pessoa tem o seu tempo e a gente precisa respeitar isso. Sim. E você consegue perceber nesse processo que as pessoas que elas têm 60 anos ou mais, elas têm alguma particularidade, têm alguma dificuldade a mais de lidar com esse sentimento de solidão e às vezes até pela própria perspectiva da própria finitude em lidar com esse luto?
Sim, o público 60+, eles têm algumas particularidades. Primeiro, por conta da idade, ele vai começar a ver os amigos, os irmãos, os familiares, né, os seus parceiros ou parceiras indo embora. Isso faz com que eles tenham que vivenciar o luto mais vezes. Isso pensando em morte. Mas eles também vivenciam outros lutos, então como o da aposentadoria, às vezes alguma doença que pode fazer com que ele fique incapacitado de fazer algo, a perda da autonomia, a perda da independência, a perda de um papel social que ele tem. E a gente costuma dizer também que o luto da pessoa idosa, ela é um luto não reconhecido, porque a gente espera que a sociedade, né, entende que existem regras para uma pessoa se comportar e motivos pelos quais ela pode se enlutar. E espera-se, a sociedade espera, não dizendo que a pessoa idosa precisa agir dessa forma, mas a sociedade espera que pessoas com 60 anos ou mais percam mesmo as coisas, então é natural. Tipo, você tem que saber lidar com a perda. Pela sua experiência, né? Você já precisa saber lidar com isso. Só que não, né? Cada um lida de um jeito, então é muito particular. E aí acaba que as pessoas desse público acabam sofrendo bastante, porque podem estar perdendo a sua rede de apoio, inclusive, e aí ficando mais solitárias nesse sentido. Às vezes tem a questão de filhos que moram longe ou que trabalham muito e não conseguem oferecer um suporte efetivo para os pais, né, para quem está ali, para a pessoa. Então, tem sim essas particularidades nesse público. De às vezes a pessoa... Porque, na verdade, às vezes o que a pessoa perde, na verdade, é membros que eram da rede de apoio, né? Ou tem a rede de apoio longe nessa questão dos filhos. E você vê, uma das questões era da questão da rede de apoio, que você já citou, de você ter esses filhos longe, ter rede de apoio longe. E que outras coisas que você observa, assim, a espiritualidade ajuda nesse momento, dessa parte do luto? Com certeza, a espiritualidade, ela é um ponto que, independente de religião, pode ajudar, né? Dependendo de cada pessoa e do quão importante ela coloca a espiritualidade na vida dela, porque tem pessoas que não agregam, né? A espiritualidade não agrega na vida. Não tem como ponto fundamental, né? Isso, mas para aquelas que têm como ponto fundamental, a espiritualidade faz com que essa pessoa consiga colocar essa outra que faleceu num lugar, talvez que ela esteja em paz, né, que ela tenha o descanso, ou que ela esteja ao lado de Deus, ou enfim, da figura ali. Ressignificar a perda de alguma forma, né? Exatamente. Aí isso traz um pouco mais de serenidade para ela poder lidar com esse processo de luto. E como você vê, assim, o papel? Porque às vezes a gente vê que as pessoas querem ajudar a pessoa em luto, e às vezes elas acabam prejudicando, às vezes até invalidando sentimentos, e a gente vê que o paciente 60+, ele é muito invalidado até por questões etaristas, de como, tipo, é normal o idoso ser mais depressivo, é normal ele tá tendo uma redução nas atividades dele, achar que isso às vezes são coisas próprias de um processo de envelhecimento, quando na verdade são sintomas do luto. Então, o que você sugeriria, assim, para familiares, para amigos, para pessoas de rede de apoio que querem ofertar alguma ajuda para esse paciente enlutado sem invalidar os sentimentos que ele está apresentando naquele momento? Perfeito, Dani. Eu acho que isso é um ponto muito crucial, assim, dessa conversa, porque as pessoas da nossa cultura não sabem lidar com pessoas que estão enlutadas. Até mesmo profissionais, tá? Não é só familiares, mas qualquer pessoa. Então, a principal ajuda que eu considero é a questão do ouvir sem julgar. A gente sempre quer ter algo a falar, só que muitas vezes é o que você falou. Esse algo que a gente fala invalida o sofrimento, invalida a dor da outra pessoa. Então, ouvir é muito importante, especialmente porque o ouvir, ele traz com a ação do ouvir uma coisa da pessoa se ouvir também quando ela está falando. Sim. E isso ajuda na elaboração do processo de luto. Sem contar que
para a pessoa que está ouvindo, é difícil, porque ela não sabe o que dizer, né? E isso faz com que ela comece a falar coisas como: ah, mas não fica assim, você precisa seguir em frente, não chora, tenta olhar o lado bom da vida. Mas isso não significa que a pessoa não possa ficar entristecido. Sim. Teve até a Polly mesmo, ela atendeu uma família e depois ela trouxe um comentário que eu achei sensacional, de uma mãe que estava perdendo um filho, a mãe idosa, né, e ela estava perdendo o filho e ela estava chorando e alguém falou: não chora, o sofrimento dele acabou, você não viu o quanto ele estava sofrendo? E ela falou: eu sei que ele estava sofrendo, que bom que esse sofrimento acabou, mas isso não invalida o que eu tô sentindo. Eu tô triste. E ela tá tendo essa perda, né? Exatamente, eu tô triste, tá tudo bem estar triste, né? As pessoas tendem a querer consertar o luto, as pessoas tendem a querer colocar uma tampinha ali no sofrimento do outro para que esse sofrimento não saia. Mas porque as pessoas não sabem lidar com esse tipo de assunto. As pessoas têm dificuldade de lidar com o choro. Como se fosse doloroso lidar com a dor do outro, né? Isso, mas sabe o que acontece? A gente faz isso porque a gente também tem receio de como a gente pode reagir diante da reação do outro. Então, porque quando a gente olha para o sofrimento do outro, querendo ou não, a gente também olha para o nosso. Exato. E a gente muitas vezes não quer lidar com isso. Então, além dessa coisa do ouvir, eu também sugiro muito questões mais práticas, assim, porque às vezes a pessoa perde alguém, né, muito importante, e tem muitas coisas práticas para resolver. Então, por exemplo, coisas simples como ir ao mercado. Ir ao mercado para uma pessoa enlutada é uma coisa horrível. Porque ela vai passando ali nos corredores e ela vai vendo todos aqueles produtos que ela precisava comprar, que a outra pessoa usava, que a outra pessoa gostava e que ela não vai mais precisar daquilo. Sim. Então, isso, para a pessoa que acabou de perder alguém, é um sofrimento terrível. Então, às vezes, a gente até vê carrinhos de compras abandonados ali no supermercado porque a pessoa não deu conta. Então, assim, é uma ação simples e que pode ajudar muito, né? Como ir ao mercado, como colocar uma roupa na máquina, né, para lavar, como levar o cachorro para passear, ir à farmácia, perguntar se precisa de tá faltando alguma medicação, fazer uma comida e deixar lá, né, congelada para a pessoa, fazer uma comida fresca, né, ou levar um café lá para tomar junto dela. E ouvir, sem às vezes falar nada, mas só oferecer sua presença ali, isso é muito importante. Às vezes coisas mais simples, né, do que a gente acha que você tem que ter uma super frase de efeito, você tem que ter aquela, né, aquele mega conselho que vai mudar a vida da pessoa naquele momento, a gente vê que às vezes é um acolhimento, é um abraço, às vezes só o silêncio, mas a sua presença de estar lá para que a pessoa perdeu alguém, saber que ela não está sozinha, só isso ajuda muito no enfrentamento e eu acho que acima de tudo também o respeito. Né, respeitar o sentimento do outro, acolher o sentimento do outro e tentar, né, eu sei que é difícil às vezes pra gente, mas tentar não julgar, né, falar que tá sofrendo demais, tentar achar que você tem algum direito de julgar o grau, a intensidade do sofrimento do outro, né? Especialmente se você já passou pela perda de alguém que ocupava o mesmo papel, né? Se a gente está falando da perda da mãe, por exemplo. Se você perdeu sua mãe, eu perdi minha mãe, você vai achar que sabe o que eu tô passando. Tudo sobre perdas maternas, exatamente, né? Porque você já vivenciou. Exatamente. Só que não, você não tem noção, né? Porque a relação que você tinha com a figura que você perdeu é diferente da relação que a outra pessoa tinha com a pessoa que ela perdeu. Pode ser 2 irmãos gêmeos. A relação que cada um tinha com a pessoa que foi perdida é diferente. Por isso que cada pessoa reage diferente ao processo de luto. Porque também é algo que diz do vínculo que se tinha, né? Da qualidade desse vínculo. Então, é por isso que a gente fala que cada luto é um luto e precisa ser respeitado. E você falou um pouquinho, né,
da procura de um profissional, que é um dos critérios que você já sugeriu, de quando a pessoa tem dificuldades de superar essa perda. Tem alguns outros fatores, assim, que dão acendem uma luzinha para falar, eu acho que você precisa de uma ajuda profissional, talvez às vezes de uma ajuda medicamentosa, e como que as pessoas saberem lidar com esse preconceito de saber aceitar que ela precisa de uma ajuda externa, porque às vezes a gente sabe que às vezes a dificuldade é a pessoa aceitar que ela precisa de ajuda e não achar que ela é o super-homem e ela vai conseguir passar por tudo sozinha. Saber que ela não precisa passar por tudo sozinha, né? Assim, nem todas as pessoas enlutadas precisam de psicoterapia. Mas tem algumas que vão se beneficiar muito, que são essas pessoas que têm mais dificuldade em retomar as atividades do dia a dia, que têm dificuldade de não sentir culpa com relação a seguir a vida, porque acha que pode estar traindo a confiança do outro, que pode estar... Como eu vou estar me divertindo se o outro não está aqui comigo? Né? Então, quando tem isso muito forte, muito aflorado, e quando tem dificuldade de se conectar com outras pessoas. Isso é um ponto forte que dá um sinal para a gente de que essa pessoa precisa de ajuda. Outras questões também que a gente sempre deve se atentar são pessoas que já têm um histórico de depressão, por exemplo. Pode até estar controlada, mas quando ela vivencia uma perda muito importante, pode ser que essa depressão se desestabilize um pouco e que daí ela precise retornar no psiquiatra para talvez aumentar a medicação, ou pelo menos para ficar de olho. Eu não gosto de medicar o luto, porque eu acho que todas as pessoas elas precisam vivenciar esse processo. Mas tem pessoas que elas, por muitos anos, por muito tempo, ela não consegue de jeito nenhum olhar para a vida de uma outra forma. Aí sim, essa pessoa precisa de ajuda não só da psicoterapia, mas também de um apoio medicamentoso, de uma ajuda psiquiátrica. E aí é importante também o trabalho em conjunto, né, do psicólogo com o psiquiatra, porque para fazer um trabalho em conjunto, isso pode dar melhores resultados. Né, para o paciente que precisa. E você considera que pode existir, de alguma forma, uma preparação para o luto? Porque a gente sabe que às vezes a gente pode ter alguma situação específica, por exemplo, que nem na minha área, né? Eu estou fazendo um tratamento oncológico, eu sei que esse paciente ele tem uma doença ameaçadora à vida, aquela pessoa tem uma doença crônica que ameaça, e você, né, e meio que aquilo bate, né, na sua cara, que você tem a perspectiva de que você pode perder aquela pessoa, né, e que você em algum momento talvez tenha que lidar com aquele luto. Você vê que é vantajoso a pessoa já começar a ter uma preparação para essa fase, sendo que a gente vê que há uma grande perspectiva de que você vai enfrentá-la? Isso varia muito, depende de pessoa para pessoa. Por quê? Porque tem pessoas que não conseguem lidar com a perda. E se ela olha para essa realidade, ela não consegue mais estar presente com a pessoa, por exemplo, que está doente. Então, ela é muito mais prática. Ela precisa estar ali cuidando e tal, então ela não consegue olhar para isso. Mas tem outras pessoas que conseguem olhar para essa possibilidade de perda. E é muito interessante e legal quando isso acontece, porque isso faz com que ela consiga se despedir. Isso faz com que ela consiga dizer tudo o que ela sente, se tiver que pedir perdão ou se tiver que desculpá-la, né? Então, tudo isso pode, inclusive, favorecer o processo de luto quando acontecer a morte, quando acontecer a perda, né? Mas esse processo anterior, inclusive, tem um nome, né? Se chama luto antecipatório. Então, antes da perda, esse familiar, essa pessoa, ele já vai enfrentando essas perdas que, no decorrer do adoecimento. Sim. E a pessoa que tem dificuldade de enfrentar, né, essa perspectiva do luto antes de que ele aconteça, isso pode predizer que pode ser que ela tenha um luto mais complicado depois? Há sinais, assim, prévios que falam, essa pessoa está agindo com a perspectiva da perda de uma certa maneira, pode ser que pós-perda ela precise de um auxílio de um profissional, alguma coisa que faça a gente desconfiar que talvez ela possa ter mais dificuldade de passar por esse momento? Eu acho que não, assim, eu acho que a gente precisa ver caso a caso, sabe? Porque eu tenho duas situações que me deixariam preocupadas.
A primeira é se quando ela perde e aí ela fica por muito tempo voltado na perda, né, que é aquilo que a gente falou dentro do processo, do modelo de processo dual do luto, ou também quando ela fica só no outro polo, como se ela não tivesse perdido, sabe? Como se a vida seguisse e ela não retoma essa ideia da perda dela. Então, isso também é preocupante para as perdas futuras, porque isso como pode se fosse voltar. não querer olhar para a perda em si, para não lidar com aqueles sentimentos, Isso. né? Mas a gente precisa sempre avaliar caso a caso. A gente não consegue dizer, né, que uma pessoa que se comporta dessa forma, né, dessa dificuldade, vai precisar de um acompanhamento. Não dá para saber, porque às vezes, no momento em que a morte acontece, ela se permite externalizar o sofrimento, ela se permite chorar, porque antes ela precisava estar forte para poder cuidar e às vezes para não deixar transparecer para outra pessoa um sofrimento, com medo de que ela não ficasse em paz. Sim. Enfim, aí a gente precisa sempre entender, né, Sim, e sempre individualizar, né? E quando a gente pensa aquela diferença entre o luto e a saudade, né? Que o pessoal fala que às vezes a gente pode passar por algum momento que esse luto, na verdade, ele vai virar uma saudade, pensando assim, até para grandes perdas, que nem você citou, tipo uma mãe que perde um filho, que a gente fala que é quase como se fosse uma inversão natural das coisas, né? Como se tivesse algo errado no universo e nenhuma mãe pudesse perder o filho, mas isso pode acontecer. Existe algum momento em que a gente consegue ver essa transformação, né? Dizendo que às vezes o luto ele pode se transformar ao longo dos anos e até transformar a pessoa para que isso em algum momento vire saudade, algo mais fácil de lidar? A saudade, ela começa desde antes da perda, né? É interessante porque eu já ouvi diversos relatos em atendimento de familiares falando, ele nem se foi ainda, eu já tô com saudade. Saudade daquilo que foi vivido e saudade daquilo que ainda não foi vivido, né? Mas dos planos. Sim. Então, a saudade, ela tá desde sempre. Ela tende a aumentar conforme vai passando o tempo da perda. A dor da perda, ela pode ir diminuindo conforme o tempo, mas a saudade, ela aumenta. E a gente pensa que às vezes transformar essa dor em lembranças boas é uma forma de você continuar homenageando a pessoa que se foi. Né? Então, de você conseguir, por exemplo, pensando na morte que a gente falou da mãe, né? De uma mãe, por exemplo. Você pode fazer no Dia das Mães, você pode fazer um prato que ela gostava muito, fazer algo que vocês gostavam de fazer juntas, né, em homenagem a ela. Você pode escrever uma carta, você pode fazer outras coisas para poder transformar toda essa dor em algo que faça sentido para você, mesmo, uma lembrança boa. Né? Mas isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Eu acompanho pessoas que acham que a saudade é uma coisa horrível, que não gostam de sentir a saudade. Mas tem pessoas que acham que a saudade, quando ela bate, é uma sensação boa, porque é uma forma da pessoa estar presente com ela. Então, de novo, né, é tudo muito individual. É tudo muito individual. Né? O luto, ele é muito individual. Então, tem pessoas que é uma coisa positiva e tem para pessoas que não. Então, às vezes, não sei se você, né, no seu dia a dia, trabalhando com os pacientes, se a gente consegue assessorar, ressignificar, né, digamos, a saudade e você transformar ela numa coisa diferente. A gente consegue, tem até algumas ferramentas que a gente pode auxiliar, utilizar para auxiliar as pessoas a ressignificarem, mas isso vai depender muito do momento em que a pessoa enlutada está. Se ela está no momento, né, como eu falei, que está muito voltada ali para a perda e não consegue olhar para a restauração da vida, é difícil a gente propor algo para ela, porque, de certa forma, é como se a gente estivesse invalidando o que ela está passando, sabe? Então, é como se a gente estivesse dizendo para ela, olha, eu estou te dando aqui várias oportunidades de você seguir sua vida. Mas você que não quer. Isso, exatamente. Que não é verdade, né? Exatamente. Mas vamos lembrar lá do cérebro da pessoa que está enlutada. Né? A pessoa 60 mais, pelo cérebro dela, tá mais
ele tem algumas informações mais fixadas, é mais difícil ainda. Imagina, você tem um casamento de 50 anos, aí de repente você tem que colocar o seu cônjuge num outro ponto no mapa, sendo que você passou mais da metade da sua vida com aquela pessoa do seu lado, né? É algo muito complexo. De você não saber quem é você sem aquela pessoa. Exato. E aí esse processo de, às vezes parece fácil, né? Vamos ressignificar. Não é assim, a gente não vira uma chave. Não tem uma chavinha. Né? Isso é algo que pode demandar muito tempo. E demanda também algo interno, sabe? Porque às vezes a pessoa não quer ressignificar. Porque para ela é como se ela fosse apagar a pessoa da vida dela, apagar da memória. Então tem até um livro que é muito legal, que se chama O Ano do Pensamento Mágico, que fala sobre o primeiro ano da perda da autora, que perdeu o esposo repentinamente. E ela fala que ela teve dificuldade em apagar da secretária eletrônica a mensagem dele, que é como se ela apagasse a mensagem que ele coloca, né, tivesse excluindo ele. Né, da vida, apagando ele. Então, ela queria deixar ali a voz dele, aquela mensagem ali. Então, assim, é muito difícil mesmo. Sim, né? É o jeito difícil que cada um consegue lidar. Isso. Né? Então, para a gente deixar uma mensagem aí final de inspiração para os nossos ouvintes, se você pudesse deixar uma mensagem de acolhimento para um ouvinte que está vivenciando o luto agora, qual que seria? Olha, eu não te conheço, eu não sei da sua perda, e eu também não faço ideia do que você está sentindo agora, mas eu sei que dói. E não tem nenhuma palavra que eu possa te dizer agora que vai diminuir ou que vai acabar com o que você está sentindo. Mas eu quero que você saiba que a sua dor é válida, que você não está sozinho, que você pode buscar ajuda e você deve buscar ajuda se você sentir que precisa. E que a pessoa que você perdeu, ou aquilo que você perdeu, sempre vai ter um lugar especial no seu coração. Então, nunca se esqueça disso. E respeite o seu tempo, respeite a sua forma de lidar com esse momento, que é delicado, mas que é importante de ser vivido. Muito bonito. E onde os ouvintes podem encontrar informações sobre o seu trabalho? Bom, eu estou no Instagram, o meu arroba é @psi.victoriagarcia. E lá eu sempre coloco conteúdos relacionados a luto. Eu tenho meu contato também para quem tiver interesse em começar psicoterapia, voltado para isso. Então, eu estou à disposição. Sim. Depois vocês vão encontrar nas nossas publicações, vai estar disponível o @ da Vitória para vocês seguirem também. Eu sigo, então é muito bom os conteúdos de luto. É algo que a gente tem que saber enfrentar com muito carinho, muito respeito, né? Então, no podcast de hoje, nós falamos sobre o tema Além do Adeus, reflexões sobre o luto na maturidade. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação da Vitória, agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo hoje. Se você ainda não segue o Longidade, nos siga nas redes sociais para mais conteúdo sobre o envelhecimento saudável. Se você tiver alguma dica, alguma curiosidade, algo que você gostaria de ver abordado aqui no nosso canal, basta escrever nos comentários. E se ficou alguma dúvida sobre o assunto de hoje, também pode deixar para a gente comentar ou aprofundar alguma coisa em mais detalhes. Obrigado a todos e eu espero vocês no próximo podcast.